Olá, agora dando continuidade aos nossos vídeos da disciplina, no último vídeo a gente viu o que é encapsulamento, certo? Mas uma coisa é o conceito em si de encapsulamento, outra coisa é como cada linguagem de programação adota esse conceito, certo? Então, conceitualmente a gente entendeu que a classe protege os seus atributos, mas agora a gente precisa ver como que a gente faz isso na linguagem. Nessa disciplina nós estamos usando a linguagem Java, então vamos ver como que a linguagem Java nos permite usar o conceito de encapsulamento. Primeiro, a gente poderia imaginar que, já que a linguagem Java é orientada a objetos e orientação a objetos diz que os dados têm que estar encapsulados, então era de se esperar que os atributos de uma classe em Java fossem sempre inacessíveis fora dela. Mas não é bem isso que acontece. Então, se vocês pegarem lá, por exemplo, o projeto Formas, né, que a gente usou no réu anterior, criar um objeto da classe círculo e tentar chamar, né, com a variável do objeto, a variável círculo 1, ponto diâmetro, que é um atributo, ele vai retornar, ou seja, você vai conseguir acessar o atributo dessa classe. Então quer dizer que aquele projeto, da maneira como eu disponibilizei para vocês, ele está ferindo a orientação, um princípio da orientação a objetos, porque ele está permitindo que um atributo seja acessado de fora da classe, certo? Se a gente quiser dar um outro exemplo disso, vamos pegar o exemplo do jogo de corrida que a gente usou em outro vídeo. Repare que aqui na nossa classe carro, eu tenho nome e velocidade, certo? Então eu vou lá na classe jogo, que é a minha classe principal, e depois que eu criar o carro, aqui ó, eu vou tentar acessar o atributo nome. Então ao invés de usar getNome, eu vou usar aqui ó, o atributo nome direto. Eu vou usar nome, concatenar com carro1.nome, certo? O atributo direto, não o método. Vamos ver o que vai acontecer. Ele compilou. Eu vou executar o jogo. E agora apareceu aqui para mim um menu. Eu vou mandar criar o carro. Vou dar o nome de Fusca. Ó, repare que ele apareceu, nome Fusca. Ou seja, essa minha classe aqui, ela está ferindo o princípio da orientação a objetos porque ela está permitindo que o atributo nome seja acessado de fora da classe. O pior não é acessar. O pior é eu conseguir fazer o seguinte. Imagina que eu venho aqui agora e faço carro1.nome igual, sei lá, vamos pôr um outro carro aqui, Gol. E aí vou exibir o nome de novo. Então repare que eu estou alterando o atributo da classe, uma coisa que eu não posso fazer. Não deu erro de compilação, vou executar, criar um carro chamado Fusca. Olha, criei um carro chamado Fusca, consultei o nome e alterei o nome dele para Gol. Ou seja, eu consegui mexer no atributo da classe carro, mesmo estando de fora da classe, mesmo estando aqui na classe jogo. Quer dizer que eu estou ferindo o encapsulamento. Estou ferindo o princípio da ocultação. Isso é uma coisa que não poderia acontecer. Tá ok? Então vamos ver como é que a gente conserta isso. Em Java, o que a gente precisa fazer para encapsular o atributo de uma classe é dizer isso explicitamente. Como que a gente diz explicitamente? Usando a palavra-chave private, que ela vai indicar que os atributos são privados, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho a classe círculo lá no meu projeto de formas, eu tinha esses atributos aqui, se vocês abrirem lá o projeto. Ele tem diâmetro, posição X, posição Y, cor e está visível. Repare que não tem a palavra-chave aqui, então eu consigo acessar os atributos de fora da classe. Agora, se eu usar a palavra-chave private, aí agora eu não vou conseguir mais acessar do lado de fora da classe. Então é assim que em Java que a gente garante que a única forma de saber o valor dos atributos ou alterá-los de fora da classe é através dos métodos da classe. Então vamos fazer isso lá no nosso projeto do jogo de corrida. Eu vou lá na classe carro e vou mudar o atributo aqui para privado. Ok? Vou compilar a classe de novo, não deu erro. E agora eu vou na classe jogo e vou compilar a classe jogo. Repare que eu tinha mexido aqui para consultar o nome e alterar o nome, né? Olha lá. A classe possui um ou mais erros. Se eu parar aqui, nome has private access em carro. Então ele está dizendo que o atributo nome tem acesso privado na classe carro. Então a minha classe agora nem compila, certo? Então é dessa forma que a gente faz o encapsulamento em Java. A partir do momento que você definiu que o atributo é privado, você não pode mais acessar o atributo de fora da classe. Então eu não consigo nem consultar e nem modificar o nome. Então, eu vou apagar aqui para voltar meu código do jeito que estava antes.
e aí a minha classe vai compilar, certo? Então, o que a gente precisa fazer para fazer o encapsulamento em Java? Definir todos os atributos como privados. Voltando aqui para a apresentação. Só reforçando que nos slides anteriores e nos vídeos anteriores, vocês viram várias vezes essa caixinha aqui. Ó. A classe acima fere alguns princípios de OO, mas eles ainda serão vistos. Né? O princípio era justamente esse, do encapsulamento. Então, nos exemplos anteriores, como o meu foco não era explicar encapsulamento, eu achei melhor deixar sem a palavra-chave private aqui, para que vocês focassem no que eu estava ensinando. Mas a partir de agora, que vocês sabem que isso está incorreto, a partir de agora, todos os exemplos e tudo que vocês, né, principalmente, forem fazer, a gente tem que usar as classes de forma que os atributos sejam sempre privados, certo? Então, uma dica que fica é a seguinte. Apesar de Java ser uma linguagem orientada a objetos, o simples fato de fazer um programa em Java não é garantia que seu programa realmente segue os conceitos de orientação a objetos. Então, você está fazendo um trabalho na disciplina e sua classe compilou e executou, então está tudo certo. Não, isso não é garantia. Você tem que entender o conceito e usar o conceito corretamente. Esse é o grande objetivo. O nosso objetivo aqui não é fazer um programa em Java que funciona. O nosso objetivo nessa disciplina é fazer um programa em Java que segue os conceitos da orientação a objetos. Tá certo? Fiquem atentos a essa dica. Além da palavra-chave private, existe também a palavra-chave public, né, de público. Então, como era de se esperar, ela define exatamente o contrário, que alguma coisa é acessível de fora da classe. A gente diz que essas palavras-chave private e public, elas definem a visibilidade de um atributo ou de um método. Ou seja, se ele é visível ou não de dentro e de fora da classe, e ele pode ser usado também por métodos. Se vocês abrirem lá a classe, o projeto Formas, dos vídeos anteriores, vocês vão ver que os métodos têm a palavra-chave public, ok? Então, os métodos que podem ser chamados de fora da classe precisam ter um modificador public. Bom, aí vocês podem ficar curiosos o seguinte, mas quando você definiu a classe carro, você não colocou public aqui, ó, e funcionou assim mesmo, certo? É porque em Java esse conceito, né, ele envolve mais coisas. Então, existe o conceito de pacote, existem mais níveis de visibilidade. Eu só consegui acessar os métodos da classe carro a partir da classe jogo porque elas estavam na mesma pasta, certo? Aí Java trata isso de uma forma diferente. Mas, mais uma vez, o que a gente quer fazer é a orientação a objetos com os conceitos corretos. Então, a partir de agora, ao invés de criar os atributos como private, você vai criar os métodos como public. Mas um detalhe, não são todos os métodos. São os métodos que podem ser chamados de fora da classe. Pode acontecer de você ter um método que ele só faz sentido para ser chamado internamente. E nesse caso ele tem que ser privado também. Eu vou falar disso no slide aqui, ó. Então, imagina que você pode estar se perguntando, mas para que eu teria um método privado, né? O método privado, eles são muito úteis, principalmente por duas razões. Primeiro, para manter um código mais legível. Então, às vezes você vai fazer uma classe que ele tem um código muito grande. E aí você fazer um método com um código muito grande não é fácil de manter, é difícil de entender. Então, você já deve ter aprendido lá na disciplina de algoritmos que a gente usa funções que representam coisas mais simples e depois a gente usa várias funções para representar coisas mais complexas. Então aqui é a mesma forma. Se a gente tem um código muito grande no método, sinal que o nosso método não está bem programado, não é uma boa prática. Então a gente vai dividir aquilo ali em pedaços menores, cada pedaço num método. Agora esses pedaços menores internos, eles não são para ser chamados de fora da classe. Então eles precisam ser privados. O que precisa ser público são só os métodos que podem ser chamados de fora da classe. Outra coisa que às vezes costuma acontecer é você ter dois trechos na classe, dois métodos diferentes na classe, que dentro dela tem um pedaço igual. Então você tem dois métodos diferentes, mas com pedaços iguais. Então o ideal, uma boa prática, é que você pegue esse pedaço que está igual e separe em um método à parte, privado, porque aí você pode reutilizar esse mesmo método em dois lugares. Você não vai ter o trabalho de implementar duas vezes e principalmente se você quiser melhorar ou corrigir esse trecho, você vai fazer isso num pedaço do código só, certo? Então o método privado é muito útil. Então, em resumo, atributos são privados e métodos, apenas os métodos podem ser públicos e aqueles métodos que fizerem sentido, né, ser chamados de fora da classe. Sobre essa questão aí dos métodos, mas como é que eu sei se o meu método está grande ou não? Isso aí não tem receita de bolo, não é uma coisa certa, mas principalmente para vocês que estão fazendo softwares ainda menores, é importante a gente lembrar que um método ele deve ter uma única missão, resolver um problema só, de 1 a 15 linhas, ter o nome adequado e sugestivo. Em Java a gente costuma usar camel case. Camel case é essa ideia de nomear as variáveis com a primeira
com a primeira letra minúscula e depois as palavras, né, que estão juntas no nome começarem com letra maiúscula. É um padrão, mas, né, pode adotar outro. E também ter comentários, né, para quem estiver usando o seu código. Tá ok? E para finalizar, eu tinha falado no vídeo anterior sobre interface de comunicação. Então agora que vocês sabem o que é um método público, a gente pode definir melhor esse conceito dizendo que interface de comunicação é o conjunto de métodos públicos de uma classe, certo? Então os métodos privados, como eles não podem ser chamados de fora da classe, eles não fazem parte da interface de comunicação. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa questão de métodos. A gente vai ver alguns métodos especiais que são comumente vistos em programas em Java, especialmente. Até mais.